Alô concurseiro, alô concurseira, professor James Santos, dando continuidade no nosso assunto, né, na nossa disciplina Legislação da PM, o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Nós vamos dar continuidade no artigo 35, né, situações atenuantes, né, situações que atenuam o cometimento de uma transgressão da disciplina, né. Qual é o bizu, né, dessas situações de atenuação, atenuantes e agravantes? Atenuantes são só coisas boas, né? E agravantes, o militar já cometeu algumas coisas que contribuem para a penalidade dele, beleza? Atenuante, o bom comportamento, a relevância de serviços prestados, né? O policial ter um comportamento adequado, né? Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, também é uma atenuante. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria, ou de seus direitos ou de outros, né? Desde que não constitua causa de justificação. Como nós já vimos na aula anterior, a causa de justificação ela vai excluir a penalidade da transgressão da disciplina, né? O militar cometeu a transgressão, mas ele não vai ser penalizado, beleza? A falta de prática do serviço, né? Isso acontece quando o militar ele tem pouco tempo na instituição, né? Então não está ali, não tem aquela vivência, aquela experiência, e ele acaba, por estar no início da carreira, né? Ele acaba cometendo alguns erros e cometendo algumas transgressões que, se ele tivesse mais experiência, ele não cometeria. Então também isso é uma causa de atenuação da transgressão da disciplina, beleza? Vamos lá. Agora vamos para causas que agrava, né, a transgressão da disciplina. O mau comportamento, a prática simultânea de duas ou mais transgressões, né? Se o militar cometeu uma ou duas ou mais transgressões também, isso é uma causa que agrava a transgressão da disciplina. A reincidência de transgressão, aquele militar que está acostumado a cometer aquele tipo de transgressão também, ele vai pegar uma penalização maior. E o conluio de duas ou mais pessoas, né? O conluio é a união de duas ou mais pessoas para cometer a transgressão da disciplina. E a prática da transgressão de disciplina durante o serviço, né? Então também é uma causa de agravar a penalidade, tranquilo? E aí é um rol, né, taxativo, né? Eles vão lá na legislação, você vai fazer a leitura e vai acompanhar todas as causas de agravamento da transgressão da disciplina. Senhores, nós vamos chegar num ponto agora, né, no artigo 40, que vai falar das punições. Lembra que na aula anterior eu só mostrei as punições para vocês, que tipo de punições, para poder falar das autoridades que são competentes para aplicá-las e a quem elas vão aplicá-las, né? Agora nós vamos falar cada uma punição dessa, nós vamos falar as características dela e quando ela vai ser aplicada, beleza? Senhores, a repreensão, ela é uma punição mais branda, né? Aquele militar que cometeu uma transgressão da disciplina leve, ele pode ser penalizado por uma repressão. O que é uma repreensão? Uma repressão, fazendo uma comparação com a iniciativa privada, né? Ela é uma advertência por escrito, né? A repreensão, você vai receber uma advertência por escrito e vai para sua ficha, né? E dizendo, olha, tipo assim, te avisando, não comete mais essa transgressão, senão tu vai ser punido com mais gravidade. Então a repreensão, ela é lançada em boletim e ela é como se fosse em comparação à iniciativa privada, uma advertência, tranquilo? Senhores, a suspensão, o artigo 40A mudou, desde 13 de janeiro de 2020 mudou, né? Incluiu, né, a suspensão. O que é a suspensão? A suspensão, senhores, ela está em comparação, né, em igualdade com a detenção, né, em gravidade, que eu estou me referindo, mas ela é quando o militar cometeu uma transgressão e foi penalizado com suspensão. O próprio nome já está dizendo, ele vai ficar suspenso de exercer as atividades que ele exercia. Aí vocês podem estar me perguntando, mas isso aí, professor, isso não é punição, o policial vai ficar na sua casa, né, tranquilo. Senhores, mas a punição dele, né, vai ser descontado. Os dias que ele passar suspenso de poder exercer a função dele dentro da Polícia Militar, será descontado aqueles dias, né,
do seu salário. Então, se ele pegar uma punição, né, uma suspensão de 15 dias, ele no final do mês ele só vai receber a metade do seu salário. Mas a legislação também trouxe uma outra alternativa, né? O comandante ele pode usar uma outra alternativa que é, por exemplo, apurou o PADS, terminou e penalizou aquele militar com 20 dias de suspensão. Mas o comandante resolve, né, tendo em vista que para tirar um policial da viatura vai deixar uma viatura de sair para a rua, então vai causar, né, transtornos para a sociedade, ele resolve manter o policial na sua escala, de forma normal, né, como se ele não tivesse sido punido. Mas aí o que vai acontecer dessa forma? Ele é punido com 20 dias de suspensão, só que ele não vai cumprir, ele não vai ser suspenso na prática. Ele vai perder 10 dias, né, a metade, 50% dos dias que ele foi suspenso em salário. Então, se ele pegar 20 dias de suspensão e continuar trabalhando normal, será descontado somente 10 dias do seu salário. Então, também é uma forma, né, que a legislação encontrou de não prejudicar, né, a sociedade, de ter que tirar um policial da rua para que ele possa cumprir uma punição disciplinar. Então, ele vai ser penalizado porque ele vai perder, né, questões financeiras, né, ele vai acabar perdendo os 10 dias, mas vai continuar trabalhando normal, beleza? A penalidade de suspensão ela terá o cancelamento, né? Ela sairá da ficha, né, do policial militar com 5 anos. Né? Após ele pegou aquela punição, depois de 5 anos ele vai ficar limpa a ficha dele, beleza? Outra punição, né, que já é mais antiga, né, a novidade desse artigo, né, dessa parte de punições disciplinares é a suspensão. Não? Então vocês têm que dar uma estudada com bastante cautela, né? Cuidado, né, na hora de fazer a leitura, para prestar atenção e entender, né, porque é o que provavelmente irá cair na prova. A detenção já é mais antiga, né, para quem já vem estudando já está mais habituado. O que é a detenção? A detenção é quando o militar ele é penalizado, né, de 1 até 30 dias de detenção, e ele não pode se ausentar do quartel, né? Ele não pode ir para a sua casa, né? Ele larga serviço e tem que ficar dentro do quartel, lá no recinto, né, de cabos e soldados, se for cabos e soldados, se for sargento, no alojamento dos sargentos, e se for oficial, no alojamento de oficiais, beleza? Então, a detenção, ele pode participar das instruções, pode participar dos serviços, expedientes, ele pode participar de tudo que o quartel, né, está disponibilizando em relação à escala. Ele só não pode se ausentar para ir para sua casa. Caso que existe também uma possibilidade, né, dele cumprir a punição em sua residência, mas isso aí não é a regra. A regra é que ele fique detido no quartel. Mas que se o comandante achar, né, que ele deve cumprir a punição em sua residência, a legislação também permite que ele cumpra a punição na sua residência. Mas a regra é que ele cumpra no quartel, beleza? E a prisão disciplinar. Senhores, a prisão, o militar ele tem que ficar recolhido, né, ou no alojamento, né, do seu círculo hierárquico, ou em um estabelecimento que, se tiver no quartel, nos antigos quartéis, né, hoje em dia já não tem mais, mas nos antigos quartéis, cada quartel tinha o seu xadrez, né, a cela lá, e os militares ficavam, né, quando eram penalizados com prisão, eles ficavam lá na cela e ficavam presos mesmo, né? E nessa situação de prisão, o militar ele não vai cumprir expediente, não vai cumprir o serviço, ele vai ficar realmente ali naquela situação de prisão mesmo. Só que a diferença é que ele não vai ficar num estabelecimento prisional, né? Ele vai ficar ali na circunscrição do quartel ou em algum estabelecimento que se adeque, mas ele vai ficar, é uma punição disciplinar. Essa punição de prisão ela não se assemelha à prisão que o militar, quando comete algum crime, ele é preso, né? O militar, quando comete um crime, ele é preso em um estabelecimento específico para funcionários públicos, né, da área da segurança pública. É diferente. Aqui a punição ela é disciplinar, então ele vai ficar, né, no quartel ou dentro até mesmo numa situação, se não tiver a cela, o xadrez, ele vai ficar dentro do seu alojamento, enfim, ele só não vai poder ir embora, tranquilo? A reforma administrativa é quando o militar, né,
ele cometeu algum tipo de transgressão de disciplina grave e foi penalizado com a reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? O militar passa, né, para a reserva remunerada. Então vocês podem estar me perguntando, mas professor, o cara vai se aposentar e ainda vai ganhar o salário dele? Isso não é uma penalização, né? Senhores, é uma penalidade. Por quê? Por exemplo, se o militar tiver 15 anos de serviço e for penalizado com uma reforma administrativa, ele só irá receber a metade do seu salário. É como se fosse dividido o seu salário por 30 anos de efetivo serviço, e quantos anos ele tiver quando for penalizado, né, quando ele passar para a reserva remunerada, ele vai receber só o proporcional ao tempo de serviço, tranquilo? Então, por isso que é uma penalidade, porque o militar ele vai perder, né, questões financeiras, né, ele vai perder o seu salário, de acordo com a situação da proporcionalidade do tempo de serviço. Senhores, o licenciamento e a exclusão da bem da disciplina, eles consistem no desligamento do praça das fileiras da corporação. É quando o militar ele vai embora, ele é excluído, ele sai da corporação. Porém, por que a diferença de licenciamento para exclusão? O licenciamento é aplicado para praças com menos de 10 anos de serviço. E a exclusão, a bem da disciplina, é aplicada para praças com mais de 10 anos de serviço. Aqui tem um detalhe com relação aos aspirantes, né? Os aspirantes oficiais eles já são considerados praças especiais, então eles entram na exclusão, a bem da disciplina. É como se ele já tivesse uma estabilidade assegurada. Lembrando que a estabilidade, né, esse tempo de efetivo serviço de 10 anos, ele só é válido por praça. Porque quando o aspirante é nomeado segundo tenente, a carreira de oficial ele já tem a estabilidade garantida. Ele não precisa ter os 10 anos de efetivo serviço. A partir do momento que ele é nomeado segundo tenente, ele já tem a estabilidade assegurada. Vamos continuando. Senhores, e a demissão, né? A demissão, ela é praticamente a mesma coisa da exclusão e do licenciamento da bem da disciplina. O militar ele vai sair da corporação, ele vai ser desligado da corporação, ele vai deixar de ser policial militar. Porém, a demissão é a nomenclatura que é usada para quando os oficiais saem da polícia militar, são demitidos, né? Então, os praças eles são excluídos, né, quando tem estabilidade, mas os oficiais eles são demitidos. E como ocorre essa demissão? Ocorre através da decretação, né, do tribunal competente sobre a indignidade ou a incompatibilidade com o oficialato, né? E o que é um exemplo de indignidade? Por exemplo, o oficial que esteja traficando, esteja roubando, né, esteja praticando um crime que não compete com a função dele de policial militar. Então ele pode ser, através do tribunal competente, pode ser julgado indigno, né? E a incompatibilidade para com o oficialato é, por exemplo, quando o militar, né, qualquer policial militar que resolva, né, eu não quero, eu fiz o concurso para a polícia militar, mas eu não irei usar armamento, né? Então não é compatível para com o cargo. Por quê? O armamento, né, o armamento ele é uma ferramenta de trabalho do policial militar. Então não existe, né, o policial militar se recusar a usar armamento por qualquer outro motivo. Então, se caso acontecer isso, né, e outras situações, outros exemplos, se ele não tiver condições técnicas de permanecer, né, na instituição, qualquer outra situação, ele pode cair na incompatibilidade com o oficialato, beleza? Senhores, as penalidades, né, de prisão e detenção, elas não podem ultrapassar 30 dias, né? Então, o militar, né, que for responder um procedimento e passar, né, a penalidade, não pode, quem for aplicar a penalidade, ela não pode ultrapassar 30 dias. Tem que ser de 1 até 30 dias de detenção ou prisão. Senhores, nós vamos agora fazer a classificação das transgressões. Como eu já tinha falado anteriormente, existe uma transgressão leve, média e grave. A leve, ela inicia da repreensão, que é a punição mais branda que nós temos na corporação, né, até 10 dias de suspensão ou detenção. Acompanhe em tela, porque esse é um ponto importante que vocês têm que saber a penalidade de cada transgressão média, leve e grave. Quantos dias de punições de detenção ou prisão cada uma dessas classificações podem ser aplicadas, beleza? A média vai de 11 dias de suspensão ou detenção até 10 dias de prisão. E a grave
de 11 dias de prisão até exclusão a bem da disciplina ou demissão para os oficiais. Se for aplicar somente a prisão, ela vai até 30 dias, né? Mas como um PADS pode ser, quando o militar é considerado, né, uma transgressão, no final do PADS é considerado de natureza grave, ele até pode ser excluído da Polícia Militar, beleza? Então, senhores, por hoje nós vamos finalizar, né, a aula de hoje. Continue o estudo, acompanhe no canal, né? Acompanhe nossas redes sociais, professor Jameson Santos, Potencial Concurso, e nós, nas próximas aulas, vamos dar continuidade ao assunto. Fosse honra! Fala, concurseiro do Vai Vença. Fala o seguinte, a partir de agora, todos os programas vão passar dicas importantes para o concurso. E a primeira de hoje é o seguinte, pega o edital, leia todo o edital, estude, para no dia da prova não ter erro, não ter falhas e você saber tudo que tem que ser feito, beleza? Então vai, vença, faça como eu.